O Bahia Record está de volta com o futebol e para analisar as notícias de Bahia e Vitória, a gente recebe aqui mais uma vez o comentarista Silvio Mendes. Silvio, muito boa noite. Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Boa noite, Boa noite, Silvio. telespectador. Prazer estar aqui de volta. Silvio, agora, antes de mais nada, daqui a pouco você vai começar a falar sobre Bahia, sobre Vitória, que é o que o baiano gosta mesmo, né? Cada time em uma série, em um momento, né, do Campeonato Brasileiro, Bahia na Série A, Vitória na Série B. A gente tem muito material para isso. Então, antes de mais nada, vamos ver as novidades do Vitória. O time volta a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta o Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o rubro-negro apresentou mais um reforço para o time. O meia Renan Silva chegou hoje na Toca do Leão. Já passou pelo departamento médico e em breve será mais uma opção para o técnico Geninho. O jogador tem 22 anos, é ex-Bahia, passou também pelo Flamengo e estava no Olaria do Rio de Janeiro. Minhas características de um meia atacante que chega, de criador mesmo. Eu não sou muito, eu não tenho aquela coisa de fazer gol, não, sou mais de ser um companheiro do lado ali, o atacante, eu vou consagrar ele. O próximo adversário do Vitória será o Goiás, que não anda bem das pernas. O time ainda não venceu na competição, está na zona do rebaixamento e ainda trocou de técnico. Será vantagem para o Leão? O Vitória precisa aproveitar o embalo do último resultado para vencer novamente e, quem sabe, ficar entre os 3 primeiros colocados. O Leão está na 5ª posição com 17 pontos. Nesta partida, o técnico Geninho conta com a volta do atacante Marquinhos e do volante Wellington. O goleiro Fernando ainda sente dores na coxa e, por isso, Felipe Alves continua na posição. O lateral direito Nino cumpre suspensão pelo 3º cartão e também não joga. No lugar dele, entra Léo. Silvio, esse novo reforço de fato vai melhorar aí a situação do Vitória? Olha, eu julgo que o telespectador, o detalhe é o seguinte: esse jogador atuou pelo Esporte Clube Bahia no ano passado, no Campeonato do Nordeste, na Copa do Nordeste. Nós não tivemos tempo de fazer uma avaliação desse jogador, mas eu tive a oportunidade de vê-lo jogando na Taça Guanabara, pelo Olaria. O jogador de perninha esquerda, usava a camisa 10 no Olaria. E hoje eu tive fazendo umas pesquisas e descobri esse jogador numa rede, uma ferramenta especial da internet. E o jogador é muito bom de aproximação, um jogador que passa bem, mudou de água para vinho e quando ele passou aqui no Esporte Clube Bahia. Eu só espero que o Renan Silva tenha vindo para somar, porque tinha um Renan Oliveira que foi embora para o Atlético Mineiro, não disse para que veio aqui no Vitória. O Renan Silva, eu espero que ele tenha vindo de volta para a Bahia. É um jogador do empresário Carlos Leite e que ele possa realmente dar ao Vitória aquilo que o Vitória está precisando no meio de campo, que é um jogador de perna esquerda que aproxime, que chegue e bote Neto Baiano na cara do gol. É assim que ele se definiu, né, Silvio? Ele disse que é um meia centroavante que está ali não para fazer gol, mas para servir os companheiros, né, os que estão lá na frente. E é isso que eu acho, que eu acredito que a torcida do Vitória está esperando. E é verdade, eu vi inclusive pelo tape dele, pelo vídeo dele, que ele é um jogador que não faz muito gol. Eu só vi ele fazer um gol. Mas é um jogador que aproxima, tem uma visão excelente, joga com a cabeça erguida. Eu só espero que não seja uma grande promessa, mas gostei e espero que o Vitória tenha acertado nessa contratação, já que o Vitória reclama muito de um jogador de perna esquerda no setor de meio de campo. O Vitória tem bons jogadores no meio de campo? Tem, mas não tem um articulador, aquele aproximador, aquele chamado garçom, aquele que sirva. E esse Renan Silva chega com esses requisitos. Silvio, vamos falar um pouquinho agora da campanha do Vitória até agora no Campeonato Brasileiro. O Vitória estava lendo hoje nos jornais que tem mais de 50% de aproveitamento nessa fase aí até agora. Você acha que essa avaliação está boa até agora do Vitória? Olha, excelente, excelente, pelo desdobramento do campeonato. O Vitória hoje é o 5º colocado. Ele só saiu do G4 porque o Americana está fazendo uma proeza tremenda, aquele time do interior de São Paulo, tirou o Vitória do G4. Mas o Vitória tem tudo para voltar ao G4. É só ele fazer um dever fora de casa, que é contra o Goiás, nesta sexta-feira, porque ele volta a jogar em Salvador, no estádio de Pituaçu, contra a Portuguesa, porque ele já definiu que vai jogar em Pituaçu, porque antes mesmo do jogo contra a Portuguesa, o estádio do Barradão, o piso lá não vai ficar pronto. Então ele vai jogar com a Portuguesa. Mas ele tem tudo para chegar, embora alguns contratempos, o Rodrigo Mancha não joga, o Nino não joga, o Felipe Alves permanece no gol porque o Fernando ainda não se recuperou, mas ele tem o Wellington para botar no meio de campo, ele tem o Neto Coruja para o lugar de Rodrigo Mancha, e o Vitória tem uma boa opção para chegar lá em Goiânia
e fazer um resultado, mesmo porque a campanha do Goiás não é muito boa. Pois é, Silvio, agora, né, com essa sua deixa da campanha do Goiás, que não está muito boa, como a gente viu na reportagem da Lara, não anda muito bem das pernas, como ela mesma disse, o Vitória deu uma goleada agora no último jogo contra o Bragantino, né? Mas isso, o fato dele ter dado do time ter feito uma goleada aqui dentro de casa e também o Goiás não está muito bem das pernas, isso pode deslumbrar um pouco os jogadores, deixá-los com muita confiança ou não? Não, cada jogo é um jogo, eles estão cientes da responsabilidade que eles vão ter neste jogo contra o Goiás. O Bragantino, colocando entre aspas, é um time de meia tigela, essa aqui é a grande realidade. Já o Goiás, embora não esteja fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, já é um time de mais tradição. Pode engrossar para o time do Esporte Clube Vitória neste jogo de sexta-feira. Agora, se nós formos analisar pelo lado técnico, pelo lado de esquema tático, hoje e agora o Vitória é superior ao time do Goiás. Agora, se vamos falar do tricolor, o elenco do Bahia também participou de um treinamento hoje pela manhã no Fazendão. O coletivo desta terça-feira deu início à semana de preparação para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece no domingo em Sete Lagoas, Minas Gerais. Na última partida contra o Botafogo, o jogador Carlos Alberto, que foi poupado por conta de dores no pubis, voltou a treinar hoje no Fazendão. Nos 2 duelos que o Mês esteve presente, o Bahia saiu vitorioso. Quer dizer, Silvio, preocupação agora para o Bahia só domingo, né? O que você espera desse jogo? Qual é a expectativa? Um jogo de 6h30 da tarde, fim da tarde, início da noite, lá em Sete Lagoas, contra o Cruzeiro, que é uma equipe fantástica, está aí em ascensão, depois da contratação do Joel Santana como treinador. Tem um excelente jogador, que é o Montijo, que faz a diferença naquele time do Cruzeiro. E o Bahia ainda ganhou um problemaço para esta partida. É que no treinamento de hoje, o jogador Dionis machucou, contratura muscular, grau 2, 3 centímetros de contratura muscular. Vai ficar aproximadamente 20 dias sem jogar. Aliado a isso, tem Marconi, que levou o 3º cartão amarelo. Então dá um problemão ali para o René Simões ajeitar o meio de campo que vai jogar contra a equipe do Cruzeiro. Ele pode colocar o Helder de volta, o Fabinho ainda não foi regularizado, ele vai ter que se virar mais do que cachorro de pobre em dia de mudança quando cai do caminhão, para poder arrumar esse time do Bahia no meio de campo. Ele tem... O Fabinho ainda não foi regularizado no tal do BID, que é esse BID que escala no futebol brasileiro hoje. E o Marconi não joga, o Dionis agora com esse problema, ele tem o Helder e tem o Boquita para poder utilizar, ainda tem o Camacho. Ele vai ter que definir nos treinamentos até a viagem a Belo Horizonte. Mas o Bahia tem uma vantagem, né, Silvio? Jogar fora de casa. Porque o retrospecto está sendo que está jogando melhor fora de casa. Hoje já é uma vantagem para o Bahia, porque o retrospecto do Bahia fora de casa é excelente. E a gente fica torcendo para que chegue lá em Sete Lagoas e ganhe de novo. Eu tenho a impressão, sabe o que é? É a pressão. O Bahia joga lá fora sem pressão. Aqui, a pressão da torcida é uma coisa incrível. Qualquer jogador que erra, ele leva a vaia. Quando o jogador segura a bola, o torcedor fica pedindo para o jogador passar mais rápido. Essa pressão faz com que o jogador se apresse dentro do campo. Aí há aquela afobação, aquela coisa de acertar para agradar o torcedor e cumprir que lá fora não. Lá fora eles jogam mais tranquilos, lá fora eles jogam podendo articular as jogadas, sem aquela pressão do caldeirão lá de Pituaçu. E evidentemente que o Bahia tem feito bons jogos. Agora, a grande novidade é que pode voltar o Carlos Alberto, que dá uma velocidade ali no meio de campo, pode voltar o Avni, que dá também velocidade pelo lado esquerdo, e ele tem esse problema aí no meio de campo. Ele vai escolher entre Boquita, Camacho e o Fabinho, se for regularizado, os substitutos de Marconi com o 3º cartão, e o Dionis, que infelizmente vai ficar 20 dias fora de atividade. Agora só uma observação, apesar do Bahia estar jogando melhor fora de casa, Silvio, a torcida do Bahia é sensacional. Ela está sendo a campeã, né, em lotação de estádios nesse Campeonato Brasileiro, apesar do time não ter ganhado ainda na Série A dentro de casa. É uma média assustadora de 29 mil espectadores no estádio de Pituaçu. E é claro que os jogadores estão conscientes que eles devem à torcida do Bahia uma grande exibição, uma bela vitória, se bem que eles fizeram uma grande exibição contra o Corinthians, mas perderam o jogo, saíram aplaudidos,
mas é preciso que o Bahia ganhe um jogo dentro de casa, para acabar com aquela síndrome que eu vi em Pituaçu no domingo. Depois que fechar a Fonte Nova, o Bahia não ganha mais nada em casa. Agora, Silvio, eu queria fazer uma pergunta. Será que o Tricolor pode sonhar aí com o Libertadores da América? Ficar entre os 4 melhores? Tá longe ainda para terminar, né? Mas será que a gente já pode falar em sonho? O primeiro passo que ele tem que dar é entrar na zona da Sul-Americana, que hoje ele está fora. Ele hoje está numa situação realmente muito difícil. É o 15º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele precisa primeiro chegar na zona de Sul-Americana e depois ele correr atrás para uma Libertadores. Porque ele tem que chegar pelo menos em 4º lugar para ele poder disputar uma pré-Libertadores. E se ele chegar entre os 3 primeiros colocados, aí o torcedor vai bater palmas, porque vai ver o Bahia voltar à Libertadores da América. Ele que foi o primeiro clube brasileiro a jogar Libertadores. Silvio, perfeito. Muito obrigado pela participação aqui. Então, boa noite. Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Boa noite, Silvio. Muito Tchau, obrigada. telespectador. Através de liminar expedida na tarde de hoje, a Justiça determinou a suspensão da greve dos servidores públicos municipais. A paralisação foi considerada abusiva e ilegal. A decisão determina o retorno imediato dos servidores às suas atividades normais e o pagamento de uma multa diária de R$5.000 caso haja o descumprimento da medida. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Mirela Cunha. Boa noite, Mirela. Boa noite, Carol. Eu estou aqui com Bruno Cruz, diretor dos servidores da Prefeitura, e ele vai explicar para mim por que desta greve. Boa noite, Bruno. Boa noite à população, boa noite a todos os servidores que estão esperando que a Prefeitura cumpra com o que ela vem discutindo com o sindicato, que é o plano de cargos e vencimento dos servidores. A Prefeitura retirou uma comissão paritária junto com o sindicato desde o ano passado, se discutiu bastante sobre esse plano de cargos, já saiu o plano de cargos da educação, já saiu o plano de cargos da saúde e só falta o plano de cargos chamado de planão, que pega todas as categorias que não estão nem na saúde nem na educação. Porém, a Prefeitura sinalizou desde o início do ano que tinha interesse que saísse o plano de cargo, porque o prefeito João Henrique ele quer sair por cima, junto aos servidores, mas quando chega na hora de concretizar esse plano de cargos, eles voltam atrás e começam a dar propostas que são mais para campanha salarial, como a campanha salarial da APLB Sindicato, que conquistou com grande luta 19%, e nós estamos ainda em 17,5%. Isso para nós é um absurdo. Eles desrespeitam as pessoas técnicas que fizeram toda uma leitura do orçamento da Prefeitura e querem passar por cima de nós e não querem dar o que é nosso de direito. Além disso, ainda vai para a Justiça para considerar a nossa greve ilegal. É isso que eu quero saber, Bruno. Por que essa greve está sendo considerada ilegal? Isso foi hoje que aconteceu, né? Nós estamos surpreendidos e ficamos sabendo até pela imprensa também, ainda não fomos informados dessa dita ilegalidade, mas eu venho aqui dizer que nós procuramos cumprir todos os ritos legais que estão na lei, informar a Prefeitura 48 horas antes, começar a greve 48 horas depois. O servidor queria começar a greve imediato na Assembleia que nós tivemos na semana passada. Mesmo assim, nós, como direção, procuramos o procedimento correto, legal, cumprimos todo o rito e agora ela vem com essa forma ridícula de tratar o servidor, querendo acabar com a nossa greve, querendo desfazer o nosso movimento. E tem término da greve? A greve ela está sendo determinada como por tempo indeterminado, foi isso determinado pelo servidor, não vai parar o momento que a Prefeitura quer. Nós amanhã temos uma caminhada na Rótula do Abacaxi, a partir das 15 horas, para mostrarmos à população por que o servidor está exigindo o plano de cargos e vencimento. Obrigada, Bruno. É com você, Juca. Muito obrigado, Mirela. Daqui a pouco, Dona Cano Veloso pode ter alta nos próximos dias. E ainda o trânsito violento e marcado por acidentes em pontos movimentados de Salvador. A gente volta daqui a pouco.